As pessoas, quando a gente vai falar de esquerda e direita, né? E aí as pessoas entram num debate sempre dizendo que são dois conceitos ultrapassados. Então tem duas linhas de raciocínio aí que a gente tem que analisar com calma. Existe uma bipolaridade, dois caminhos filosóficos, e aí é um debate filosófico, que são realidade e que definem, de certa forma, o que eu chamo de centralizadores e descentralizadores. Que para mim é muito mais evidente separar as pessoas como centralizadores e descentralizadores no mundo do que esquerda e direita, porque a esquerda e direita são duas categorias que são duas, é uma divisão que esconde por trás dela a possibilidade de ser qualquer coisa. Centralização e descentralização são dois conceitos muito mais precisos. Qual é a base de um descentralizador e de um centralizador? Para você poder identificar rapidamente e você definir, facilitar a vida. Uma pessoa descentralizadora tem uma base filosófica que é a seguinte: o ser humano não tem, enquanto espécie, o sapiens enquanto espécie, não tem um propósito coletivo. As pessoas estão aqui, sobrevivem, não tem um depois, não tem uma salvação, não tem isso enquanto espécie. O sapiens não tem essa salvação, etc. Tal. Cada um tem lá o seu caminho, etc. Tal. Então o mundo é um mundo aberto e que o que a gente tem é uma missão de viver da melhor maneira possível, deixar o legado mais para frente, etc, etc. Mas isso vai depender de cada um. Então essa é a filosofia básica do descentralizador. O ser humano não tem um propósito coletivo. E aí a gente vai dizer que a gente não é coletivista. O descentralizador não é coletivista. Ele não vê o ser humano como uma ferramenta a serviço de uma causa coletiva. Ele vai acreditar na ordem espontânea, ele vai trabalhar nesse conceito filosófico de ordem espontânea, que é cada um, através do esforço individual de cada um, a sociedade vai se organizando da melhor maneira possível, sem a necessidade de uma referência central. Então esse cara é um descentralizador. Quando você tem um centralizador, o centralizador, que é um coletivista, ele acredita que o sapiens enquanto espécie tem uma missão coletiva, seja ela político-religiosa, que é o caso do marxismo, por exemplo, é o caso do islamismo, por exemplo, e é o caso de quase todas as religiões, né, que defendem que existe uma salvação, que o ser humano tem uma salvação. Não existe uma religião individualista. Todas partem de um determinado centro, de um livro, e aquele livro define qual é o propósito da espécie. E é por aí que você tem uma centralização. Você pode variar determinados conceitos, você pode ter mais abertura ou não, ser mais ou menos fidedigno a esse livro central, seja um livro central religioso, ou seja um livro político, mas você vai ser fiel àquele livro e você vai ser um centralizador. A sua referência vai ser um determinado livro. Então você tem centralizadores, você tem referências centralizadoras que vão. A sociedade não é uma sociedade aberta, você não tem um futuro aberto, você tem um futuro que é amarrado por essa centralização. Então muita gente que se diz conservador, porque diz que é um conservador,
porque é um cético, né? A ideia do conservador cético, necessariamente não quer dizer que seja um centralizador. Se o cara é um ateu conservador, digamos, ele não tem esse propósito coletivista, ele, na verdade, está muito mais para descentralização do que para centralização. Então, eu acho que a gente vai trabalhar com essa ideia da divisão, e aí não é uma visão... Aí o pessoal fala, não, mas isso aí, essas coisas, essa visão bipolar, essa visão binária. As pessoas usam essa expressão. Isso é uma visão binária. Existem determinadas discussões filosóficas que elas levam para duas... Eu já fiz a imagem, é uma rodoviária com duas plataformas. A plataforma coletivista leva a gente para um determinado lugar e a plataforma individualista leva para outro. Tudo que vem depois vai em função disso, né? Todo o debate que existia entre Sócrates, entre Platão e Aristóteles, tinham determinadas coisas que eram fundantes para você poder definir determinadas coisas que vinham depois. Não é uma visão binária, são duas opções. Quando a gente diz, por exemplo, que o ser humano não tem um propósito, isso vai levar para uma série de correntes. A base para o movimento libertário, por exemplo, né? É a base do pessoal que se diz libertário, porque é o pessoal que acredita no indivíduo e que não tem um caminho pré-definido, não tem um livro guia. Esse pessoal que é o descentralizador é o pessoal que todo o conceito de pensamento, se você pegar a pessoa da escola austríaca, se você pegar os liberais clássicos, você vai ver que tudo é forma. Toda a preocupação deles é com a forma, como as coisas têm que ser feitas, é uma metodologia. Toda a preocupação é com a metodologia de como a gente deve organizar a sociedade. Ele não diz o que você tem que pensar, nem diz o que você tem que fazer. Ele diz, olha, você pode pensar o que você quiser, você tem que pensar o que você fazer, o que você quiser fazer, desde que você respeite um determinado paradigma metodológico, que os outros possam fazer aquilo que você quer fazer também. Então, todo descentralizador é o pessoal que está preocupado com a forma, de como a sociedade deve se organizar para que as coisas possam funcionar e para que esse lado, digamos, aberto possa ser feito. E o descentralizador é um conteudista, é um cara que diz como a sociedade tem que funcionar. Então você vê que um centralizador vai discutir essa questão do aborto, vai ter uma posição em relação a isso, ele vai dizer, não, você tem que pensar desse jeito, a sociedade tem que pensar desse jeito, em relação às drogas, em relação a todos os debates, a pessoa vai interferir no conteúdo. Ela quer impor um conteúdo à sociedade, né? Por quê? Porque ela acha que a sociedade que os sapiens têm uma missão, porque aquela missão foi dada por uma determinada pessoa, por um determinado livro, que ela é seguidora daquele livro, daquela pessoa. Ela se referencia naquela pessoa e naquele livro. Então ela vai estruturar todo o pensamento dela como uma pessoa centralizadora, né? Então, por exemplo, quando eu vejo o Olavo de Carvalho, ele faz uma crítica muito dura e muito boa, por exemplo, ao pessoal marxista, né? Mas ele é um centralizador, porque ele tem a referência da Bíblia, ele tem a referência de Jesus, ele tem uma referência em que ele quer que a sociedade tenha o conteúdo que ele acha melhor para a sociedade. Tanto que ele é muito radicalmente contra os liberais, né? Ele tem críticas aos liberais justamente porque os liberais são metodológicos, eles não se preocupam com o que vai acontecer nos canais, desde que existam os canais para cada um botar o que quiser no canal. Se você quiser caminhar nessa direção, é um direito que você tem, mas você não deve impor aos outros esse direito. Então aí você separa muito melhor as coisas, né? E você pode, de maneira mais fácil, identificar qual é o caminho que você quer percorrer, né? E quais são as divisões mais fáceis do que esquerda e direita. Porque você vê que tem muita gente que se diz direita que é centralizador, tem muita gente de direita que se diz descentralizador. E tem muita gente, tirando os marxistas, muita gente que se diz anarquista,
que é descentralizador, mas que acaba abraçando determinados conceitos que não tem nada a ver com o que ele acha que é o anarquismo. Gostou do vídeo? Mete o dedo, curte o vídeo. Gostou do canal? Segue o canal. Esse ano, 2018, Administração 3.0, um livro, o primeiro livro no Brasil que tem uma abordagem filosófica, teórica, metodológica articulada sobre a revolução digital, voltado para empresas. E 2019 estou lançando, já preparando em 2018, o livro Civilização 3.0, que é uma atualização e um livro voltado para a sociedade de maneira geral sobre a revolução digital. Fica ligado.